Olá, pessoal! Hoje vamos fazer um resumo de 2 Coríntios capítulo 1 com o pastor Brett Meador. Sabia que essa não é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, mas a terceira? A primeira se perdeu porque não era inspirada pelo Espírito Santo. Deus simplesmente não a incluiu na Bíblia. A igreja de Corinto estava um caos, dividida, depravada e com forte inclinação à rebelião contra a autoridade. Apesar disso, Paulo começa a carta de forma surpreendentemente amorosa e encorajadora. Ele quer reforçar sua autoridade apostólica, mas sempre com muito amor. E é exatamente esse contraste que torna 2 Coríntios tão especial. Vamos ver como Paulo enfrenta uma igreja rebelde com graça, verdade e consolo divino. Prepare o coração, porque esse capítulo vai falar direto com a nossa vida hoje. Agora vamos direto ao tema central que Brett destaca: rebelião contra a autoridade. A Bíblia é clara, não ensina rebelião. Em Romanos 13, 1-4, Paulo ensina que não há autoridade que não venha de Deus e que devemos nos submeter. Ele chega a chamar os governantes romanos de ministros de Deus. Hoje, como cristãos, temos o privilégio de votar, mas a rebelião nunca é o caminho. Brett dá exemplos atuais, como o caso em Minneapolis, onde uma mulher tentou atropelar agentes da ICE e acabou baleada, gerando protestos. Ele avisa: não tente matar agentes da lei e provavelmente não morrerá. Claro que há exceções. Quando o governo vai contra a palavra de Deus, como na pandemia, quando igrejas ficaram abertas citando Hebreus 10, 25. Mas a regra é submissão. A rebelião, na verdade, tem origem em Satanás. E é exatamente isso que a igreja de Corinto estava fazendo contra Paulo. Para ilustrar isso, Brett traz vários exemplos fortes do Antigo Testamento. Davi teve a chance de matar Saul na caverna, mas cortou apenas a orla do manto, porque ele era o ungido do Senhor. 1 Samuel 24. Sara obedeceu a Abraão mesmo quando ele mentiu dizendo que ela era sua irmã, Gênesis 12, e Deus a protegeu milagrosamente. Já a rebelião de Corá, Datã e Abirão terminou com a terra se abrindo e engolindo-os, além de 14.700 mortos no dia seguinte. Números 16. No casamento, Brett destaca Efésios 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, antes de falar de submissão da esposa. O marido deve amar como Cristo amou a igreja, com sacrifício. Submissão não é fraqueza, é obediência a Deus. Transição perfeita para o começo da carta de Paulo. Chegamos ao texto. Paulo começa. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Diferente de outras cartas, ele não se chama doulos, servo, mas apóstolo, grego, apóstolos, igual a enviado com autoridade divina. Os coríntios questionavam sua liderança, por isso ele reforça: foi enviado diretamente por Jesus, como na estrada de Damasco. Eles rejeitavam sua liderança, criticavam seu caráter, seu modo de viver. Ele era pobre, sofria muito, não era um orador impressionante, e especialmente o fato de ele ter mudado os planos de visita a Corinto. Os motivos principais da rebelião eram: rejeição à correção de 1 Coríntios, influência de falsos mestres, superapóstolos, mudança de planos de viagem, insulto pessoal, alguém da igreja, provavelmente um líder do grupo anti-Paulo, o ofendeu publicamente durante a visita dolorosa. Ele envia Timóteo junto e chama os coríntios de santos, agioi, que significa separados e consagrados. Todo cristão é santo pela justiça de Cristo imputada, não por obras. Brett brinca: ou você é santo ou você não é. Impressionante que Paulo chame essa igreja problemática de santos. Agora Paulo vai falar de graça, paz e do Deus de toda consolação. Paulo continua com graça e paz e faz uma bela doxologia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. 2 Coríntios 1, versículo 3. Aqui vemos a trindade sutil: Pai de misericórdias, Jesus; Deus de toda a consolação, Espírito Santo, Paracletos, o Consolador. A palavra consolação, grego paraklesis, aparece 29 vezes em 2 Coríntios e é o grande tema. Deus nos consola em todas as tribulações para que possamos consolar outros com o mesmo consolo. 2 Coríntios 1, versículos 4-7. Os sofrimentos de Cristo transbordam em nós, e o consolo também transborda. Brett ensina que correção deve vir com graça, como as palavras graciosas de Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 22.
Pais, usem o sanduíche de correção. Elogio, correção, elogio. Agora vamos ver como Paulo viveu isso na prática. Paulo abre o coração. Não queremos que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos oprimidos além da nossa força, de modo que desesperamos da própria vida. Ele sentiu a sentença de morte para aprender a não confiar em si mesmo, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Brett conta uma história pessoal dramática em Burkina Faso, cercado por militares com AK-47 apontadas para a cabeça. Aplicação poderosa. Precisamos ter a fé do mesmo que não, como Sadraque, Mesaque e Abednego em Daniel 3, 17 ao 18. Ainda que não nos livre, não adoraremos. Eles são citados em Hebreus 11 como homens de fé. Deus nos consola para podermos consolar outros. E é exatamente isso que Paulo faz com os coríntios. Paulo tem o testemunho da nossa consciência limpa. Viveu em simplicidade e sinceridade piedosa, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus. 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Simplicidade, grego, aplotes, igual a integridade, sem complicação. E sinceridade, eilicrineia, igual a pura, sem mistura. Suas cartas são transparentes, sem segundas intenções. Brett diz que sua igreja luta diariamente pela simplicidade. Ensina versículo por versículo, sem programas complicados. Isso nos leva à defesa que Paulo faz contra as acusações dos coríntios sobre seus planos de visita. Os coríntios acusavam Paulo de ser inconstante, porque ele mudou os planos de visita. Ele explica que cancelou a segunda visita para poupá-los de mais dor. Ver 2 Coríntios 2:1. Sua resposta é poderosa. Nossa palavra não foi sim e não. 2 Coríntios 1:18. Cristo não é sim e não. Nele todas as promessas de Deus são sim. Versículo-chave. Pois quantas são as promessas de Deus, tantas nele são um sim. Por isso, também por meio dele é o amém para a glória de Deus. 2 Coríntios 1:20. Deus nos estabelece, unge, sela com o Espírito Santo e dá o penhor, garantia, do Espírito em nossos corações. Que verdade gloriosa! Paulo termina o capítulo explicando o motivo real. Foi para vos poupar que não fui mais a Corinto. Ele não queria causar mais tristeza. E então vem uma frase revolucionária. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos cooperadores da vossa alegria. Liderança não deve controlar a fé das pessoas. Brett critica igrejas legalistas que tentam dominar. O papel do pastor é ajudar na alegria, não dominar. Exemplo. Jesus não forçou o jovem rico. Igreja ajuda, encoraja, mas deixa a escolha para cada um. Resumindo o capítulo 1 de 2 Coríntios. Paulo enfrenta uma igreja rebelde com autoridade, amor e consolo. Ele nos ensina a nos submeter às autoridades, a receber e dar consolo nas tribulações, a viver com simplicidade e consciência limpa e a nos agarrar às promessas que são todas sim em Cristo. Liderança deve ser servidora da alegria, nunca controladora. Que possamos aplicar isso hoje. Confiar em Deus nos sofrimentos, consolar outros e viver com integridade. Todas as promessas de Deus são sim em Jesus. Amém. Se esse resumo te abençoou, curta, comente Amém e se inscreva para mais resumos bíblicos. Deus te abençoe.